Olá, crianças! Vamos para a atividade da sequência didática aí, que é matemática. Vamos para um vídeo rápido e explicativo, não eu vou dar respostas. Então, a atividade 3 e 4 é a de hoje. Vamos para a primeira questão. Carla pegou a foto com cópia 3x4 que tinha tirado para a carteirinha da escola e mandou ampliar para o quadro dos aniversariantes do mês. Veja como era a cópia 3x4 e como ficou a nova cópia. A primeira cópia tinha 3 centímetros de comprimento. Então, gente, olha aqui, ó, 3 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. Depois de ampliada, a cópia ficou com 6 centímetros de comprimento por 8 centímetros de altura. Letra A. Carla vai ampliar ainda mais a foto para ficar com uma cópia com 12 centímetros de comprimento. Então, gente, Carla vai pegar e de 3 centímetros de comprimento, ela vai ampliar para 12, certo? Esses 3 centímetros aqui vão ficar com 12. Quanto terá que medir a altura dessa cópia? Ou seja, esses 4 centímetros aqui também vão ser ampliados. Mas a questão quer saber, vai ser ampliado para quantos centímetros? Vamos descobrir? Bora lá. Vou dar uma dica legal para vocês. Olha só. Se eu pego essa medida 6 e divido... Se eu pego essa medida aqui, ó, 6 centímetros, e divido por essa, que é 3 centímetros, eu vou descobrir 2, que é o dobro. Então, eu vou saber que essa primeira ampliação foi dobrada, né? Se eu pegar aqui, ó, 8 e dividir por 4, eu também vou descobrir que foi o dobro, que foi por 2. Então, qual é a minha dica, gente? A minha dica é pegar e fazer o seguinte. Também pegar 12, que é a medida que eu quero, dividir por 3, que é a medida inicial, vou descobrir que ela vai ser ampliada 4 vezes, ou seja, ela vai ficar 4 vezes maior. Vou pegar a minha medida 4, aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou multiplicar por 4 vezes maior. E aí, vou descobrir quanto será que vai ficar a minha altura. Eu vou pegar a altura 4 centímetros da primeira foto, da foto 3x4, e vou multiplicar por 4. E aí, gente, você sabe multiplicar? 4 vezes 4 vai ficar quanto? Na letra B, certo? Diz o seguinte: se Carla quisesse uma cópia da foto com 9 centímetros de comprimento, qual teria que ser a medida da altura? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar 9, vai dividir por 3, que é o tamanho inicial, e vai descobrir quantas vezes ela vai ter que ser ampliada. Quando você descobrir, você vai pegar 4 e vai multiplicar por este número, pelo tamanho que vai ser ampliado. Outra maneira seria usar a malha quadriculada. E nesse caso, vocês podem perceber aqui, ó, que nós temos 3 quadradinhos. Quando eu ampliei de 6 por 8, perceba que eu tenho 3, não é isso? E agora eu tenho mais 3. Então, eu fiquei com 6 quadradinhos. Quando eu vou para 12 por 16, que foi o que a gente conseguiu descobrir, olha quantas vezes eu tenho aqui, ó. 3. Depois eu tenho mais 3. Eu criei uma maneira melhor de pintar isso. Depois eu tenho mais 3. E depois eu tenho mais 3. Quantas vezes, gente? Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa minha figura, ela foi ampliada 4 vezes 3. Desse daqui, gente, ó, eu tenho 3, né? Depois eu tenho mais 3. E depois eu tenho mais
3. Você pode perceber que essa imagem ela foi ampliada em 3 vezes. Em 3 vezes, agora é só você pegar 4, que é a altura inicial, não é isso? Vezes 3, que é o tamanho que vai ser ampliado. E aí, 4 vezes 3, você vai descobrir com quantos quadradinhos a imagem, a foto vai ficar depois. Essa daqui não foi ampliada em 2 vezes, você pode perceber ó, que eu pego 3 vezes 2, vai dar 6, que é a quantidade desses quadradinhos aqui. Eu pego essa daqui, ó, não era 3 a inicial? E não foi ampliada em quanto, gente? Não foi ampliada em 4? Então, se eu faço 3 vezes 4, vou ter aqui, ó, 12 quadradinhos. E aí, você vai ter que, para descobrir esse daqui, você vai fazer 4, que é a altura inicial dessa imagem aqui, vezes 3, você vai descobrir o quê? Você vai contar aqui, ó, subindo 16 quadradinhos. Desculpa aí as linhas tortas. Quanto é que vai ser de altura? A altura não era 4? Você vai fazer 4 vezes 3 para descobrir. Na questão 2, nós temos o seguinte questionamento. A foto original estava numa cópia 3x4, não é isso? Ela é chamada assim, pois a relação entre as medidas do comprimento e da altura da foto é de 3 centímetros para 4 centímetros. Então, a cada 3 centímetros, nós temos que ter 4 centímetros de altura. Será que essa cópia poderia ser chamada de 3/4? Por quê? É o mesmo questionamento que nós estudamos lá na atividade anterior do copo de suco para copos de água. Então, nós vimos que para fazer o suco, a gente tinha que ter 2 copos de suco para 3 de água. Então, aqui nós temos que ter 3 centímetros de comprimento para 4 centímetros de altura, certo? Então, preste atenção aí no que eu falei e tenta ver se você conseguiu compreender e fazer a sua resposta. Atividade 4. Agora você vai ser o artista, vai criar um mosaico. No quadriculado seguinte, você vai pintar cada quadrinho de uma cor, ou de azul ou de vermelho. Então, você vai usar essas duas cores, azul e vermelho, certo? A relação entre o número de quadrinhos vermelhos e o número de quadrinhos azuis deve ser de 2 quadrinhos para 3. Isto é, o número de quadrinhos vermelhos deve ser 2/3 do número de quadrinhos azuis. Então, olha só, vamos para a explicação. Deixa eu ver aqui, ó. A cada 2 quadrinhos vermelhos, eu tenho que ter 3 quadrinhos azuis pintados. Deu para entender, gente? Então, a cada 2 quadrinhos vermelhos, eu tenho que pintar 3 quadrinhos azuis. E aí, você vai escolher a sua melhor forma de pintar. Vamos ver logo o questionamento da letra A. Faça uma previsão antes de pintar. Quantos quadrinhos vão ser pintados de vermelho e quantos vão ser pintados de azul? E explique como você fez a previsão. Então, você vai fazer o seguinte. Digamos, se você for pintar, eu estou dando um exemplo. Se você for pintar 4 quadrinhos de vermelho, você vai ter que pintar quantos quadrinhos de azuis? Se é 2 para 3, então você vai ter que pintar 6 quadrinhos de azuis. Se você for pintar 12 quadrinhos de vermelho, quantos quadrinhos você vai ter que pintar de azul? E aí se eu tiver que pintar 2 quadrinhos, certo? De vermelho, então quantos quadrinhos eu vou ter que pintar de azul? Então, eu vou ter que pintar de azul 3 quadrinhos. E aí, vou preencher, né, esse espaço aqui todinho, ó, 3 quadrinhos de azul para 2. Aí, eu decido pintar mais 2 quadrinhos de vermelho. Então, vamos lá, vamos fazer de conta que agora eu vou fazer esses 2 aqui. Vou pintar esses 2 de vermelho.
Então, eu vou ter que pintar mais 3 de azul. Digamos que eu pinte esses 3 aqui. Então, eu vou ter que pintar mais estes 3 aqui de azul. Claro que bem pintadinho, né? E assim você vai completar todo o seu mosaico pintando, tá, gente? Do jeito que eu tô pintando aqui dentro. Mais bonitinho, é claro, né? Bom, então eu espero que tenha ajudado vocês a fazer a atividade e depois a gente confere lá na nossa correção. Um beijo!